Muito bom dia, Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do Messias Abidurshim. Jundiaí, São Paulo, Brasil, hoje é dia 2 de fevereiro de 2021, terça-feira, 11h15, tempo bom, muito sol e calor aqui em Jundiaí, 29 graus. Mensagens póstumas do Messias Abidurshim. O Espírito Santo de Deus esteve entre vós, e vós não o reconhecestes. Estrondeando, sucumbirá o antigo para que tudo se torne novo. Ele virá e com ele o fim do juízo, que já agora sobreveio sobre Éfeso. A quantos ele terá que dizer: afastem-se de mim, vós malfeitores, eu nunca os reconheci. Eu nunca vos conheci. Seres humanos, em inúmeras almas desperta hoje o grito pelo Espírito de Deus. Tanto mais a humanidade, afundando, se distanciou de Deus, tanto mais forte torna-se o anseio pela paz que Ele deve lhes trazer. E eles esquecem que já o Filho de Deus havia dito: eu não vim para trazer a paz, mas sim a espada. Venha, Espírito Santo. Suplica-se em todos os idiomas para o alto. Seres humanos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus esteve entre vós, e vós não o reconhecestes. Achais vós que o reconheceríeis hoje, se ele, vestido com toda a sua magnificência, se vos revelasse? Ele encontrava-se entre vós, e vós não o reconhecestes. Onde se encontram os poucos que pensaram pressenti-lo? Onde se encontram os poucos que pensaram pressenti-lo? Onde está o seu reconhecer, sua fidelidade? Eu, porém, vos digo: ele virá e com ele o fim do juízo, que já agora sobreveio sobre Éfeso. A quantos ele terá que dizer: afastem-se de mim, vós malfeitores, eu nunca vos conheci. Seres humanos, não se trata de algo terreno na grande luta, na qual Éfeso se destrói a si mesma. Estrondeando, sucumbirá o antigo para que tudo se torne novo, para que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, erga o seu reino em esplendor. Ismael, Pentecostes, 1942. Pentecostes ocorre dia 30 de maio. Então, aqui de 1942. Essa mensagem aí, essa mensagem póstuma de do Messias Abidurshim, vamos dizer assim, ela foi partiu de a vontade do Messias Abidurshim, mas quem a proferiu foi Ismael. Ismael foi o João Batista, precursor de Jesus Cristo. Então foi Ismael que ditou essa mensagem, vamos dizer assim, para a vidente Charlotte von Troeltsch. Charlotte von Troeltsch,
que foi uma vidente, uma discípula de Abdurshim, do Messias Abdurshim. Foi ela que captou essas mensagens. Um total de 46 mensagens. Essa aqui é a 7ª mensagem. Minha proposta aqui é ler e comentar, refletir e comentar essas mensagens póstumas do Messias Abdurshim. Seres humanos e inúmeras almas desperta hoje o grito pelo Espírito de Deus. Tanto mais a humanidade afundando se distanciou de Deus, quanto mais forte torna-se o anseio pela paz que Ele deve lhes trazer. Eles esquecem que já o Filho de Deus havia dito: não vim para trazer a paz, mas sim a espada. Quando Cristo falou isso, ele não era o juiz, né? Fica bem claro que Jesus Cristo era o amor de Deus. Então ele não poderia julgar. Mas com a presença dele, ele permitia o julgamento. Essa é a grande questão, que as pessoas não compreendem. Porque se Cristo não tivesse vindo aqui na Terra, o juízo não seria possível. Essa é a grande questão. Por quê? Porque a humanidade não sobreviveria ao juízo. Mesmo que ela continuasse encarnando, assim, tendo uma situação, ela estava totalmente escrava ao raciocínio. Né? Então ela seria uma humanidade perdida, de mortos-vivos. Porque aquela pessoa que se aferra ao raciocínio, fica presa, ela não tem mais vida espiritual, ela se desliga do espírito. Então, por isso que está aí a frase de Cristo: eu não vim para trazer a paz, mas sim a espada. Ele não estava falando propriamente daquela vida dele, mas que com a vinda dele, ele trazia isso, trazia o juízo. Porque se Cristo não tivesse vindo na Terra, não haveria o juízo hoje. Porque não teria quem julgar, porque estavam todos mortos espiritualmente. Então não teria ninguém para salvar. Então essa é a grande questão. Então quanto mais o ser humano está escravizado, a crença cega, enfim, que quanto mais fala aí em Espírito Santo, em Deus e Senhor, isso é bem próprio dos ditos cristãos, né? Que mais afastados eles estão de Deus, da realidade. Né? Então aí, crença cega, na teimosia, na ignorância, na ganância, né? Então estão presos a esses conceitos e não larga o osso, vamos dizer assim. Não larga o osso. O osso é a Bíblia, que ela não tem força hoje, né? Foi muito adulterada, muito mal interpretada, também já está fora do tempo. Lógico que tem muitos ensinamentos inspirados, tem muita coisa, mas não pode ficar ferrado só isso. Isso é uma ignorância, né? A mesma coisa que uma pessoa que hoje, vamos supor, no início do automóvel, da feitura do automóvel, que uma pessoa resolvesse andar com um carro aí a vapor, com 3 rodas, com roda de madeira, né? Não tem sentido hoje, tem um automóvel, com toda a tecnologia, todo o conforto, né? Mesma coisa em relação à Bíblia. Mesmo que ela tivesse se mantido pura, vamos dizer, não houvesse interpretações erradas e questão de traduções, enfim. Mesmo assim, ela teria que se considerar que ela é uma obra humana, né? Uma interpretação humana. Não foi Jesus Cristo que a escreveu. E se tivesse escrito, teria que também tá bem preservado, né? Os seus escritos, mas isso não aconteceu. Então, hoje, o cristianismo ele perdeu totalmente aquela pureza que existia no cristianismo primitivo, né? A partir do momento que se tornou oficial de Roma, como um instrumento de poder, Constantino, ao fazer isso, ele via o interesse dele, né? O interesse político particular de domínio terreno.
Isso que predominava nele. A partir desse momento, ele quis usar o cristianismo, porque ele estava vendo a força, não tinha como derrotar, porque os outros não conseguiram derrotar. E ele próprio, talvez, certamente, devia ser simpático, né? O cristianismo, assim, em termos de fé, até reconhecendo os valores, né, que existiam, mas ele sendo um político, sendo um imperador, o interesse dele era primeiro político, né, unir, tentar preservar a, o Império Romano que estava desabando, né? Todas as pessoas que mais assim, perspicazes, né, percebiam que o Império Romano estava com os dias contados. Então eles que acharam que politicamente não seria possível perpetuar o domínio romano, somente através da religião. Aí a religião foi formatada nos moldes políticos, né, de poder, enfim. Aí predominou o raciocínio. Então, uma religião que era, vamos dizer assim, divina, né, que era um. O que é religião também? Esse é outro aspecto. O nome religião é religar, né? É religar nós à nossa origem, ao nosso espírito, à nossa essência, portanto a Deus. Esse é o sentido da palavra religião. E nenhum mestre, enfim, nenhum filho de Deus vai fundar uma religião. Tem essa fala, Jesus não fundou uma religião. Claro que ele não fundou. Ele, ele deu a sua doutrina. Ele fornece a sua doutrina. E através da doutrina, do vivenciar dessa doutrina, se diz religião. É um conceito que se faz, é um conceito imaterial, né? A religião, do religar-se, né? Que é o vivenciar daquela doutrina, se forma, vamos dizer assim, o nosso caminho em direção ao reino espiritual. E nós próprios nos transformamos interiormente. Então é essa a questão aí. Venha Espírito Santo, suplica-se em todos os idiomas para o alto, os seres humanos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus esteve entre vós e vós não o reconhecestes. Então é isso, a grande coisa, contradição que ocorre com o chamado mundo cristão, né? Que fala essa questão aí, Espírito Santo, Jesus, tal, mas é tudo que nem papagaio, não tem conteúdo, não existe adeptos mais sem sentido, com uma fala tão sentida, né? Sem sentido quanto contraditório, para quem consegue observar do que os ditos cristãos. É como se olhar no espelho, né? Procura algo, mas é justamente o contrário. É aquela pessoa que vamos supor, que vê defeito nas outras, né? Enfim, e ela própria tem aqueles defeitos, né? Então faz, aquele sujeito é ladrão, mas ele que é aquela, no fundo, que é ladrão, né? Então, mas isso é o que acontece, né? E isso é um conhecimento está com base na mensagem do Graal. Então, se os cristãos realmente estivessem no caminho certo de Cristo, eles reconheceriam o Filho do Homem, Emmanuel Abidrushi, como esperado, mas estão aí na fé cega, né? Então não sai, fica naquela coisa, Senhor, Senhor, mas não faz por ontem ser agradável ao Senhor, né? Não é com fanatismo, com crença cega, com ganância, né? Então, aí, por causa disso que a religião cristã saiu do divino, religião divina, para religião luciferiana. Hoje posso dizer que não existe religião mais luciferiana do que a dita cristã. Né? Então, com os fundamentos completamente falsos, dogmas, enfim. Aí não leva a nada, vai levar para a perdição espiritual, para a morte espiritual, ou seja, para o inferno. Achais vós que o reconheceríeis hoje?
se ele, vestido com toda a sua magnificência, se vos revelasse? Ele encontrava-se entre vós, e vós não o reconhecestes. Onde se encontram os poucos que pensaram pressenti-lo? Onde se encontram os poucos que pensaram pressenti-lo? Onde está o seu reconhecer, sua fidelidade? Então é isso, o que Ismael diz aqui. Que o Espírito Santo estava encarnado entre nós. E ninguém o reconheceu. Começar pela Igreja Católica, pela própria Alemanha, né? Onde ele atuava, enfim. Os judeus, né? Por que tinha tanto judeu na Alemanha? Porque inconsciente eles sabiam que lá estava o Messias. Né? Eles tinham que reconhecer também, mas não reconheceram, né? Ficaram presos aí o raciocínio, os interesses materiais, as interpretações puramente intelectivas. É o que são até hoje os judeus, né? Puramente intelectiva, fica aquela orgulho, né? De se considerar, nós somos o povo eleito e tal. Já na época de Cristo eles deixaram de ser o povo eleito. Aí passou a ser toda a humanidade, justamente por não reconhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo. E até hoje estão naquela mediocridade, né, intelectiva. Que Cristo não foi reconhecido porque tinha tantas condições que para reconhecer o Messias e não sei o que. Tudo falácia intelectiva. Ou seja, lixo, coisa morta, não tem vida. Eu, porém, vos digo, ele virá e com ele o fim do juízo, que já agora sobreveio sobre Éfeso. A quantos ele terá que dizer, afastem-se de mim, vós malfeitores, eu nunca vos conheci. Aqui é uma fala que na Bíblia diz que o Filho do Homem, né, que vai julgar, vai aparecer nas nuvens, né, em glória. Então, ele poderia ter feito isso, ele não precisava ter encarnado na Terra, né? Mas ele acabou encarnando porque quis fazer uma obra de salvação mais ampla, né? E o próprio Jesus queria isso, né? Que ele encarnasse. Ele já tinha encarnado anteriormente, na época de Moisés. Foi ele o mentor. Ele esteve lá. Tem uma obra editada pela Ordem do Grau, fala A Vida de Abidrushim, Ordem do Grau na Terra. Ela edita também a Mensagem do Grau no idioma português brasileiro. E enquanto que a Fundação da Mensagem do Grau edita em diversos idiomas e o português é europeu, né? É interessante. Eu sempre li a Mensagem do Grau em 3 volumes, editado pela Ordem do Grau, né? Que estava sob responsabilidade da sua fundadora Rosélis Gonçalves. Mas eu tô relendo a mensagem de 3 volumes agora da Fundação da Mensagem do Grau no português europeu. Então sempre acrescenta alguma coisa, né? Então o que diz que na Bíblia, enfim, que o Filho do Homem ia aparecer nas nuvens, né? Em toda a glória. Então ele não precisava encarnar, mas ele encarnou e escreveu sua mensagem de próprio punho. Agora, no juízo, na conclusão do juízo, é até possível que ele apareça nas nuvens. Encarnar ele não vai se encarnar, porque mais nenhum filho de Deus vai encarnar na Terra. E agora é possível que o Filho do Homem, que o juiz, após a conclusão, enfim, ele está. Então, quando o ser humano está desencarnando, muitos irão morrer, né, certamente, aí ele faz essa lição automática, né? Mas isso também é feito automaticamente, né? Porque é o estado da nossa alma. Nós não chegamos ao estado da nossa alma, né? É o livro da vida, da nossa vida, da nossa atuação.
Então está gravado tudo, dessa e das outras encarnações, né? O nosso estado presente. Então na hora do desencarne, enfim, do juízo, da badalada das 12 horas, é aquele estado que vai valer. Não adianta nada uma pessoa fiel que teve em todas as encarnações e na hora do desencarne, enfim, na hora decisiva do juízo, ela esteja em trevas, né? Porque aí ela vai ser condenada. E às vezes uma pessoa que sempre pecou, enfim, talvez não com tanta gravidade, né? Mas ainda tá vivo, né? Espiritualmente, às vezes desperta com essa época do juízo, enfim. Então ela na hora da badalada das 12 horas, ela se torna um ser iluminado, como foi aquele ladrão na cruz, né? que reconheceu Cristo. Naquele estado, ele se iluminou e retornou para o paraíso. Então é sempre velar e orar, todo cuidado é pouco. Seres humanos, não se trata de algo terreno na grande luta, na qual Éfeso se destrói a si mesma. Estrondiano sucumbirá ao antigo, para que tudo se torne novo, para que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, erga o seu reino em esplendor. Quando fala Éfeso, é o sistema Éfeso, né? Porque o universo tem 7 sistemas universais. Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes, Esmirna e Tiátira. Está em ordem alfabética. Esmirna com S, inicia com S. E quando fala Éfeso, se refere à Terra, que foi o primeiro planeta a ser habitado há 3 milhões de anos por espíritos humanos no sistema Éfeso. Esse universo visível que os astrônomos identificam é apenas a parte visível, é uma pequena parte do sistema Éfeso, que é muito maior. Então é isso. O Espírito Santo, ele vai erguer vai comandar o seu reino, mas não materialmente, ele não vai se encarnar na Terra. E Éfeso, o planeta Terra, se destrói a si mesmo todas as coisas falsas, né? Tudo erra. Então é isso aí. Muita paz, muita luz.